voltando aqui com o nosso podcast da Associação Brasileira dos Advogados, ABA, no primeiro Congresso Internacional de Direito Médico da Saúde, Bioética e Direito dos Autistas, que está acontecendo aqui em Brasília. Vou receber agora duas figuras que são muito queridas para mim. Amigos que fiz durante o período que mais conversávamos online. Não é verdade? Verdade. Sejam muito bem-vindos, Maurílio Rodrigues e Antônio de Oliveira. Maravilha, muito obrigado aí a participação nesse podcast, com esse sorriso maravilhoso, com essa simpatia que só você tem, ao lado do meu querido amigo Maurílio. Sensacional estar ao lado de vocês, muito obrigado. Imensamente estou agradecido aqui por poder participar com vocês, estar aqui com Carla, já acompanho o podcast dela e agora junto com a Ava e com você, meu amigo. Que presencialmente, eu acho que é o primeiro evento que a gente faz presencialmente, né? É verdade. Já começamos com chave de ouro. Verdade, é verdade. Carla também. É verdade. Nós nunca estivemos presentes assim, né? Exatamente. Frente a frente. E sempre no online. Sempre no online. Mas na época da pandemia estávamos todos juntos, todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira à noite, tomando vinho, falando de proteção de dados. Justamente. Para mim é, de fato, uma honra e uma emoção estar com vocês dois aqui, muito queridos. Muito bom. Vamos lá. Como que o direito médico e da saúde chegou na vida de vocês? Primeiro, doutor Maurílio. Bem, o meu começou há muito tempo atrás. Na verdade, eu ainda era estudante. E eu não sabia o que era direito médico e da saúde. Eu tinha uma experiência num processo ético, uma sindicância. E, na verdade, eu fui auxiliar ali como estudante. E de fato, acompanhei o processo. Outros colegas, né, no caso já advogados, tomaram conta da demanda e eu só acompanhei, porque era uma pessoa muito próxima a mim. Você era estagiário? Na época? Estagiário, e na verdade o escritório não tomava conta desse processo, na verdade veio por meio de familiar, conhecido, e veio fazer, e ali eu não tinha noção que era direito médico. E aí, passados anos, muitos anos, né, comecei a procurar um nicho no meu mercado, trabalhava com seguros, né, trabalhei com mais ou menos 11 anos com seguro DPVAT, com seguradoras, com seguro DPVAT, seguro social, mas eu queria me aprofundar em alguma matéria, e aí eu procurei a área da saúde, que aí foi quando, devido a ter profissionais médicos dentro da família, eu comecei a me aprofundar dentro do direito médico. Então, basicamente, o direito médico surgiu na minha vida nessas duas fases. Uma, pela experiência no início, logo, dos estudos, e a outra foi a busca mesmo do ver ali o dia a dia de alguns familiares médicos, e aí eu fui, você sabe como é que é, quando tem médico na família, gera nas rodas de conversa dúvidas, e aí os problemas vão surgindo, e aí veio a curiosidade e foi aí que começou a procurar a informação mesmo, né? Vamos buscar onde a fonte disso. Aí começou minha trajetória, vamos dizer. Que bacana. Doutor Antônio é da área do direito odontológico, né? Exatamente. Como é que isso surgiu na sua vida? Pois é, quando eu comecei, ainda também na vida acadêmica, né? Eu era estagiário de um escritório onde trabalhavam eminentemente ali questões trabalhistas, previdenciárias. E aí, quando eu me formei, eu recebi a proposta para ser sócio desse escritório e fui para um evento. Eram 3 dias de evento onde só tinha palestra de penal, consumidor, trabalhista e previdenciário. Os 3 dias eram só essas matérias. Eu falei, não. Lá no escritório já tem gente que faz isso aí, eu quero fazer uma coisa diferente. E foi quando apareceu o direito médico numa postagem. Olha só, eu vou buscar aqui a informação sobre isso. Foi quando o Oswaldo Simonella apareceu com o curso, né? E eu investi naquilo e comecei inicialmente querendo trabalhar no preventivo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o judiciário me estressa. Aí eu vou trabalhar, vou querer investir no preventivo, só que eu sou casado com uma dentista, né? Então, eu estudando ali para fazer o preventivo médico e todos os dias as demandas em casa chegando, aconteceu isso. E eu comecei a estudar o odontológico, questões para atender as demandas da minha esposa e fui me apaixonando ainda também, além de me apaixonar por uma dentista, me apaixonei pelo direito odontológico. E é algo que eu já venho carregando há alguns anos e percebo que a cada dia a gente vê que os dentistas eles estão expostos, muito mais expostos, porque eles têm ali uma exposição maior
perante a sociedade, ainda mais com essa maior permissividade publicitária. Então, a gente trabalha eminentemente na promoção do direito preventivo dentro das clínicas e consultórios odontológicos. Então, veio uma necessidade aí de dentro de casa, né? Qual é o seu maior desafio hoje no direito odontológico? Você falou aí da permissividade, a gente sabe que assim, houve um aumento da gama de atuação dos dentistas. Sim. Hoje, o maior desafio que eu tenho ainda é de conscientizar os dentistas de que eles precisam dar mais atenção à parte documental. Então, a gente pega clínicas que não tem nada. Muito, e vou dizer assim, 70%. Eles acham que um documento, um modelo de um colega resolve a vida deles. A maioria é assim, eu peguei um modelo de um colega. Não é assim. Vamos ver como é que funciona a sua clínica, o que você oferece para o seu paciente, vamos adequar aquele contrato para aquilo. Eu sempre digo que o contrato ele é o reflexo de uma realidade. Então, ele precisa refletir aquilo diretamente para o seu paciente. Você sabe que esses dias eu escutei um negócio, alguém falou assim, por trás do contrato sempre tem uma história. Exatamente. E tem uma história. Tem. Que você tem que relatar ali, né? Sempre vai ter uma história para ser contada ali. Sempre vai ter, né? Agora me fala uma coisa, qual o caso assim que mais te impressionou na sua trajetória? Assim, algum caso que deixou uma marca, falou assim, não, isso aqui é diferente, ou algum caso que te chamou a atenção? Dentro do direito médico? Dentro da área aí da saúde. Dentro da área da saúde teve uns casos que deixaram marcas, né? Uhum. A gente teve uma experiência muito boa dentro da área da saúde. E tivemos um paciente oncológico, até hoje ainda tenho a memória dele. A gente fez o atendimento, tive o prazer de atender ele. E demandamos essa ação, conseguimos o medicamento. Mas, para nossa surpresa, né, assim que ele fez o uso da medicação, o corpo dele não reagiu muito bem. Uhum. E por que ficou marcante? Né? Por causa que a gente viu o esforço dele. Era uma medicação que não era muito comum se conseguir. Foi feito todo um trabalho, o escritório todo se mobilizou. Foi conseguida essa medicação, tudo no tempo hábil, como a médica queria, enfim, todo o tratamento. Então, criou-se uma esperança. Além do paciente, também nós que estávamos atuando. E isso realmente na área da saúde ficou marcado referente a isso. E também a primeira vitória que a gente tem em direito médico, a gente também nunca esquece, né? Defendendo um médico. E aí a gente conseguiu com êxito logo de tirar. Isso aí ficou marcado para mim, porque foi uma ação que possivelmente tinha uma demanda a ser discutida ao longo, mas conseguimos, não em tempo recorde, não existe isso, mas dentro do limite do Poder Judiciário, conseguimos ali já afastar a presença do médico na legitimidade dele ali. Foram 2 casos assim, recentes e que ficaram bem marcantes para mim nessa trajetória. Você se emociona com seus clientes? Você vibra? Então, direito médico realmente é vibrante, né? Principalmente quando você está ali naquela peleja, vamos dizer assim, judicial. Além de você estar contrapondo, levantando pontos contra a outra parte, você ou na casa da defesa ou levantando, você também tem um desafio muito grande, que é o Poder Judiciário, que muitas vezes temos que entender o tempo do judiciário. Eu acho que é um desafio do advogado, né? Quando você trabalha na saúde, é diferente. Quem trabalhou em outras demandas, o tempo é diferente. Sim, e na área da saúde, isso é uma coisa que eu vi muito no dia a dia, o quê? Eu entender o tempo da saúde e o tempo do Poder Judiciário atuando na saúde. Às vezes não tem tempo. Às vezes não tem tempo e muitas vezes nós queremos que a nossa demanda ela seja o quê? Prioridade dentro daquela vara e a gente esquece que tem 10 colegas também com a mesma demanda ali. Então, acho que isso é um desafio. Isso não é uma crítica, mas também é algo que a gente tem que refletir dentro de quem atua na saúde. Como é que o Poder Judiciário está ali lidando com isso? Ele está preparado? Quantas demandas de saúde ele recebe nessa vara? Será que só tem a me eliminar? Que hoje, nesse momento, eu estou com ferro e fogo para conseguir me eliminar. Mas quantos colegas meus, advogados, estão na mesma batalha? Nessa mesma vara, com esse mesmo juiz? Eu acho que aí isso vai aumentando. Isso vai aumentando a nossa ansiedade em conseguir. E às vezes, quando a gente consegue num tempo
que achamos que é plausível, né? Tempo recorde, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar essa palavra. O que é que acontece? Vibramos. Então, realmente existe essa vibração dentro da saúde, tanto no direito médico como da quem atua no contexto geral da saúde. Você disse que o Poder Judiciário te estressa. Estressa. Né? O que mais te irrita num processo? Pois é, vamos lá. Eu também, mesmo com toda essa seara preventiva, né, eu também ainda tenho muitas ações judiciais rodando aí. E eu atuo prioritariamente na defesa dos direitos dos autistas, né? Uhum. E uma das coisas que mais vem me estressando é justamente a falta de entendimento dos magistrados. Lá no Maranhão, até há uns anos atrás, a Vara da Infância e Juventude era a vara competente para esse tipo de demanda. É mesmo? Sim. E lá nós sabíamos como era o entendimento do magistrado. Uhum. Então a gente já tinha toda a linha e tal. Aí, no final do ano passado, eu ajuizei uma ação lá e o juiz se declarou incompetente. Então ele mudou o entendimento, se declarou incompetente e distribuiu para as varas cíveis. E é muito engraçado, porque, vamos lá, você distribui, são 16 varas cíveis, você distribui em qualquer uma delas. Vamos lá, praticamente a mesma situação. O plano de saúde negou o tratamento, você vai distribuir uma ação, cai numa vara. A juíza entende, indefere liminar, entendendo que não ficou demonstrado o suficiente, e olha que eu já peço toda a documentação, a mesma documentação. Entende que precisa de mais elementos para poder deferir a liminar. A gente distribui e cai em outra vara, no mesmo dia sai a liminar. Então, a gente fica assim, sem saber. Então, eu acredito que o Poder Judiciário ele poderia começar a também especializar os magistrados para determinadas demandas, entendeu? Porque a gente sabe que é algo que é crescente e que é atual. Existem demandas especializadas, assim como tem advogados especializados, deveriam ter magistrados especializados, tá? Então, lá nós temos vara da saúde pública. Então, temos 2 varas da Fazenda Pública especializadas em saúde pública. Por que não pode ter em saúde privada? É a saúde 4.0, né? A saúde 4.0. Você tá entendendo? Então, quando você vai distribuir uma ação contra o SUS, cai em uma dessas 2 varas. Por que as ações... por que as ações contra a saúde suplementar têm que ser distribuída deliberadamente para você ter 16 entendimentos diferentes? Então, isso me estressa. Por quê? Porque a gente, como você falou da vibração, a gente vibra, não é pela ação que a gente ganha, a gente vibra pela saúde que a gente está tentando garantir. Que é o resultado. E muitas vezes os magistrados, tem magistrado que leva um dia para apreciar uma liminar, mas tem magistrado que leva um mês. Você está entendendo? É verdade. Agora, você falou do 4.0, vocês são super antenados, né? Vocês são da tecnologia, da inteligência artificial. Gosto. E tudo mais, né? Conta aí pra gente, como é que você tem visto esse cenário, né? Até de proteção de dados dentro da saúde, né? Dentro da área médica, da saúde, a questão da inovação como um todo. Bem, inovação eu sempre vejo com bons olhos, sempre tive essa tendência. Temos evoluído bastante no Brasil. A cirurgia robótica já é uma realidade há muitos anos. Agora, cada dia mais avança nos hospitais no Brasil. E hoje tem treinamentos pelo robô, né? Você não faz mais nas pessoas, você treina pelo robô antes de entrar numa sala de cirurgia. Treina pelo robô. E o que eu estou vendo agora como inovação mesmo é o quê? São os hospitais. As operadoras de plano de saúde que têm suas próprias redes, não credenciadas, redes próprias, investindo em tecnologia no sentido de inteligência artificial, machine learning, para quê? Coletar dados de saúde, que aí tem o lado positivo e o lado não é negativo, mas preocupante. Mas claro. Preocupante no sentido de quê? De como está sendo manipulado manuseados esses dados. Então, hoje, hospitais investem em tecnologia de inteligência artificial para quê? Coletar dados, compilar esses dados e passar para os médicos as melhores informações. Claro. Biópsia com um índice de acerto muito grande, claro. Com dados, enfim. E até monitoramento de população mesmo, né? Monitoramento populacional. Esses dados ele pode também gerar informações
para o quê? Para o diretor desse hospital, para saber qual é a sua maior demanda, qual é a Exato. sua maior necessidade, qual tipo a área que ele deve crescer ou investir. Então, e até mesmo para medidas de diminuição de sinistralidades, de diminuição... Exatamente. Claro, o diretor hoje, que tem um hospital com inteligência artificial fazendo esse trabalho lá de banco de dados, recebe relatórios periódicos ou diários, enfim, ele consegue ter uma administração melhor. Então, aí a gente entra o quê? Administração com eficiência, investimentos mais pontuais, acesso à saúde melhor, tecnologia vem mais, porque aumenta também a lucratividade da empresa, ele consegue investir, abrir novas áreas, arriscar em novos investimentos, mas ainda existe uma preocupação de que, como os hospitais estão guardando esses dados, sim, sem dúvida alguma, tendo medidas protetivas desses dados, e isso é uma preocupação que eu ainda tenho. Aí entra a LGPD, e aí como é que está realmente isso? Isso ainda me deixa um pouco preocupado referente a isso. Mas a aplicação mesmo, eu acredito que já avançamos. Sim, sem dúvida. E o futuro é isso, né? Eu acho que é uma ida sem volta. Né? É uma evolução a partir dos dados mesmo, né? A gente sabe que é isso mesmo. Enquanto o Brasil não tiver ainda um prontuário eletrônico unificado, SUS e saúde privada, isso dificulta também a saúde financeira de tudo. Tanto da saúde pública como da saúde privada, suplementar, vamos dizer assim. Então, eu acho que a tecnologia ela vai poder ajudar isso, além de trazer os tratamentos novos, ela também vai ajudar na administração. E eu sempre coloco na administração financeira. Se tiver isso, eu acho que a gente vai conseguir, no futuro próximo, ter bons resultados. Legal. Vocês participaram, inclusive Maurílio, doutor Maurílio é coordenador num trabalho hercúleo de correções de tudo mais, né, do Diálogos entre Direito e Medicina, que está sendo lançado aqui no Congresso. Exatamente. Né, com artigos, tanto do doutor Maurílio, que o doutor Maurílio escreveu sobre reembolso, né? Reembolso, que aí exige um podcast só sobre reembolso, viu? Nem vai falar. E doutor Antônio escreveu sobre a LGPD. Sim, o sigilo e a proteção de dados como aspecto da responsabilidade civil médica e odontológica. Junto com a doutora Giane, que já falou aqui pra gente. E o doutor Tiago Atier. Que legal, maravilha. Que bacana. Se vocês tiverem curiosidade, comprem. Para ler, né? Nosso tempo é curto aqui do podcast. Eu ficaria aqui vocês a tarde inteira. Mas o que vocês esperam aí do Congresso? O que vocês estão achando? Contem aí como as últimas palavras aqui do podcast. Pois é, primeiro que a gente, além de todo o conhecimento que a gente adquire num evento dessa grandiosidade, né? É reencontrar os amigos, tá ali próximo, principalmente amigos que a gente só olha pela telinha, né? Geralmente a gente está bem próximo, mas sempre bem distante. Então, acredito que esse calor humano, essa coisa de você estar perto, trocando ideia, trocando conhecimento, vendo coisas novas, é impagável. É uma coisa assim que a gente sempre tem que estar renovando isso. E é sempre muito bom estar perto de todos vocês. Que bacana. Doutor Maurílio? O congresso, esse primeiro congresso internacional da ABA, eu tenho uma visão como um marco no setor. Por quê? Eu acho que é o primeiro congresso, pelo menos, que eu tenho conhecimento, pode ser que eu esteja errado, que a gente consegue ter ambientes diferentes dentro do direito médico e da saúde, vamos dizer, do autismo. Geralmente, os congressos que a gente vai em outras áreas, eles conseguem congregar o quê? Ou agregar, na verdade, oficinas, né? Salas de networking, as palestras, podcast, e até no meu conhecimento, esse eu acho que é o primeiro congresso que a gente está tendo salas de podcast, as salas das palestras, das oficinas, e tudo acontecendo de uma forma até simultânea. Então, acho que isso é um diferencial do congresso, acho que é um modelo que está dando certo e vai ser copiado, e eu acredito que venha a melhorar bastante nossos eventos. Então, a expectativa é grande, que a gente está aí desde esse início trabalhando nesse congresso. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante, vai adquirir muita informação e vai sair aqui com algo acrescentado dentro da sua parte profissional. Legal. Maravilha.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço de coração mesmo a oportunidade, é uma oportunidade estar aqui conversando com você, doutor Maurílio, e todos que vão assistir a gente, tá bom? Obrigadão. Com certeza. Obrigada. Total. Sucesso para vocês. Para nós. Até a próxima.